A Bíblia é um livro muito especial. Ela não é apenas um conjunto de histórias antigas, mas uma coleção de ensinamentos e sabedoria que atravessaram gerações. É como uma carta de Deus para você e para mim. Cada página é uma mensagem pessoal, cheia de amor e orientação. Nela, Deus nos conta sobre o seu amor por nós. Ele revela seus planos e nos mostra o caminho para uma vida plena e significativa. Ele nos diz como podemos conhecê-lo. Através das histórias e ensinamentos, podemos entender melhor quem Deus é e como ele deseja se relacionar conosco. Ele também nos ensina como viver uma vida boa e feliz. As lições da Bíblia nos ajudam a tomar decisões sábias e a tratar os outros com amor e respeito. A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada parte tem seu próprio conjunto de histórias e ensinamentos. O Antigo Testamento conta a história do povo de Deus antes de Jesus vir à Terra. Ele inclui histórias de fé, coragem e a promessa de um Salvador. O Novo Testamento conta a história de Jesus e o que ele fez por nós. Ele nos mostra o amor incondicional de Deus e o caminho para a salvação. Ler a Bíblia pode ser como embarcar em uma grande aventura. Cada capítulo nos leva a novas descobertas e nos inspira a viver com propósito. Conhecemos muitas pessoas interessantes e aprendemos sobre coisas incríveis que Deus fez. As histórias de fé e milagres nos encorajam a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Mais importante ainda, aprendemos sobre o amor de Deus por nós e seu plano para nos salvar. A Bíblia é verdadeiramente um livro de esperança, oferecendo-nos conforto e direção em nossa jornada de vida. A Bíblia começa com a história da criação. Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Ele fez o sol, a lua, as estrelas, os animais e as plantas. Tudo era perfeito e lindo. Deus criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. Ele os colocou em um jardim especial chamado Éden, e lhes deu tudo o que precisavam para serem felizes. Deus os amava muito, e queria que eles o amassem também. Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles deram ouvidos a uma serpente que lhes contou mentiras. Por causa da desobediência deles, o pecado entrou no mundo. Pecado é tudo o que fazemos que vai contra o plano de Deus. Mesmo que Adão e Eva tenham pecado, Deus ainda os amava. Ele prometeu enviar um Salvador que tiraria o castigo pelo pecado e consertaria as coisas. Essa promessa deu às pessoas esperança para o futuro. Deus escolheu um homem chamado Abraão para ser o pai do seu povo especial. Deus fez uma aliança, ou promessa, com Abraão. Ele prometeu abençoar Abraão e seus descendentes, e por meio deles, todas as pessoas da terra. Os descendentes de Abraão se tornaram um grande grupo de pessoas conhecidas como israelitas. Eles eram um povo unido, com uma herança e uma fé comum, que os mantinham fortes e resilientes. Eles viveram no Egito por muitos anos, mas nem sempre foram bem tratados. Com o tempo, a situação deles piorou, e eles foram forçados a trabalhar em condições muito difíceis e desumanas. Um novo faraó chegou ao poder, que não sabia sobre José, o israelita que havia salvado o Egito da fome. Este faraó via os israelitas como uma ameaça crescente devido ao seu número. O faraó fez dos israelitas seus escravos. Ele os forçou a construir suas cidades e monumentos, tratando-os com crueldade e opressão. A vida dos israelitas se tornou um ciclo interminável de trabalho árduo e sofrimento. Deus escolheu um homem chamado Moisés para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Moisés, com sua fé inabalável e coragem, confrontou o faraó e pediu a libertação de seu povo. Depois de muitas pragas e milagres, o faraó finalmente deixou os israelitas irem embora.
As pragas foram sinais poderosos da vontade de Deus, e o faraó não teve escolha a não ser ceder. Este evento é chamado de Êxodo. Foi uma jornada longa e difícil, mas os israelitas estavam determinados a alcançar a liberdade e a terra prometida. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai. Estes mandamentos foram entregues em meio a trovões e relâmpagos, simbolizando a importância e a santidade das leis de Deus. Esses mandamentos são regras para ajudar o povo de Deus a viver vidas boas e felizes. Eles servem como um guia moral e espiritual, orientando os israelitas em sua nova vida de liberdade. Eles nos ensinam como amar a Deus e amar uns aos outros. Seguindo esses princípios, os israelitas puderam construir uma comunidade baseada na justiça, na compaixão e na fé. Depois de vagar pelo deserto por 40 anos, os israelitas finalmente chegaram à terra que Deus lhes havia prometido: Canaã. Esta terra era descrita como um lugar de leite e mel, um símbolo de abundância e prosperidade. No entanto, a jornada até lá não foi fácil. Eles enfrentaram muitos desafios e provações ao longo do caminho, mas a fé e a determinação os mantiveram firmes. Os israelitas finalmente chegaram à terra que Deus lhes havia prometido: Canaã. Esta terra era fértil e cheia de promessas, mas não estava desocupada. Havia povos que já viviam lá, e os israelitas tiveram que lutar para conquistar seu lugar. Eles travaram muitas batalhas e eventualmente conquistaram a terra. Cada vitória era um testemunho da força e da fé do povo israelita. As batalhas eram intensas e exigiam coragem e estratégia. Os guerreiros israelitas, liderados por seus comandantes, mostraram grande bravura em cada confronto. Deus escolheu líderes chamados juízes para guiar os israelitas. Esses juízes não eram apenas líderes militares, mas também conselheiros espirituais e morais. Eles ajudavam a resolver disputas e a manter a ordem na sociedade. Esses juízes eram pessoas corajosas e sábias que ajudaram os israelitas a seguir a Deus. Eles eram respeitados e admirados por sua sabedoria e justiça. Sob sua liderança, os israelitas prosperaram e mantiveram sua fé. Mas o povo queria um rei como as outras nações. Eles acreditavam que um rei lhes daria mais estabilidade e segurança. Apesar dos avisos de Deus sobre os perigos de ter um rei, o povo insistiu em sua demanda. Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Saul era um homem alto e imponente, que inicialmente mostrou grande promessa como líder. Ele foi ungido por Samuel, o profeta, e começou seu reinado com grande entusiasmo. Depois de Saul, Davi se tornou rei. Davi era um jovem pastor que ganhou fama ao derrotar o gigante Golias. Sua coragem e fé o tornaram um líder natural, e ele foi escolhido por Deus para suceder Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele buscava a orientação divina em todas as suas decisões e era conhecido por sua devoção e fé inabalável. Sua liderança trouxe uma era de prosperidade e paz para Israel. Ele era um grande guerreiro e um músico talentoso. Davi compôs muitos salmos, que são canções e orações a Deus. Sua música e poesia ainda são apreciadas e reverenciadas até hoje. Ele escreveu muitos dos salmos, que são canções e orações a Deus. Esses textos sagrados expressam uma ampla gama de emoções humanas, desde a alegria e gratidão até a tristeza e arrependimento. O filho de Davi, Salomão, tornou-se rei depois dele. Salomão era conhecido por sua sabedoria e justiça. Ele herdou um reino próspero e trabalhou para expandi-lo e fortalecê-lo. Salomão era conhecido por sua sabedoria. Ele julgava com justiça e era procurado por líderes de outras nações para conselhos. Sua sabedoria é celebrada em muitas histórias e provérbios. Ele construiu um templo magnífico em Jerusalém, a capital de Israel, como um lugar para adorar a Deus.
Este templo se tornou o centro da vida religiosa e espiritual do povo israelita, um símbolo de sua fé e devoção. Infelizmente, os israelitas nem sempre seguiram a Deus. Às vezes, eles se afastavam dele e adoravam ídolos. Por causa de sua desobediência, eles enfrentaram muitas dificuldades. Eventualmente, o reino de Israel foi dividido em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. Ambos os reinos sofreram por causa de seus pecados. Os assírios conquistaram o reino do norte de Israel. Mais tarde, os babilônios conquistaram o reino do sul de Judá. Muitos israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Este foi um tempo muito difícil para o povo de Deus. Mas mesmo que eles tivessem desobedecido, Deus ainda os amava. Ele prometeu enviar-lhes um Messias, um Salvador, que os resgataria de seus pecados e restauraria seu relacionamento com ele. Centenas de anos depois, um bebê muito especial nasceu em Belém. Seu nome era Jesus. Jesus não era apenas um bebê qualquer. Ele era o Filho de Deus, o Messias tão esperado. Jesus cresceu e começou a ensinar as pessoas sobre Deus. Ele realizou muitos milagres, como curar os enfermos, acalmar tempestades e até ressuscitar os mortos. Jesus mostrou às pessoas que Deus as amava e queria perdoar seus pecados. Mas nem todos gostavam de Jesus. Alguns líderes religiosos tinham inveja de sua popularidade e autoridade. Eles prenderam Jesus e o condenaram à morte por crucificação, mesmo ele sendo inocente. Jesus morreu na cruz, mas esse não foi o fim da história. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é o evento mais importante da história. Prova que ele é o Filho de Deus e que tem poder sobre a morte. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Ele lhes deu instruções para compartilhar as boas novas sobre ele com todos. Essas boas novas são chamadas de Evangelho. Os seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo, viajaram por toda parte, espalhando a mensagem de Jesus. Eles compartilharam como Jesus morreu por nossos pecados e que todo aquele que crê nele pode ter a vida eterna. A Bíblia não termina com a ascensão de Jesus ao céu. O último livro da Bíblia, Apocalipse, nos fala sobre o futuro. Ele descreve um tempo em que Jesus voltará à terra em glória. Quando Jesus voltar, ele fará novas todas as coisas. Não haverá mais tristeza, dor ou morte. Aqueles que colocaram sua confiança nele viverão com ele para sempre, em perfeita paz e felicidade. A Bíblia é um livro incrível, cheio de histórias de amor, esperança e redenção. É uma carta de amor de Deus para você, convidando você para um relacionamento com Ele. Esta visão geral é apenas o começo. Há muito mais para descobrir. Comece a ler a Bíblia hoje e experimente a alegria de conhecer a Deus pessoalmente. Olá, pessoal! Muito obrigado por se juntarem a nós nessa jornada pela Bíblia, um livro de amor, esperança e redenção. Se você achou essa visão geral inspiradora, saiba que tem muito mais para explorarmos juntos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique ligado para mais conteúdos que te guiarão na sua caminhada com Deus e aprofundarão o seu conhecimento da sua palavra. É como aquele ditado: devagar se vai ao longe. E com calma, vamos desbravando os ensinamentos. Comece a ler a Bíblia hoje mesmo e experimente a alegria de conhecer a Deus pessoalmente. Sua aventura está apenas começando. Que nem quando a gente começa uma novela nova, cheia de capítulos pela frente.